Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes aqui esta noite? Graças a Deus, né, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Enquanto você procura a referência bíblica, nós queremos magnificar a Jesus por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês, podendo participar dessa festa tão linda, desse congresso tão maravilhoso, relacionado às senhoras. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ferreira. Louvar a Deus pela vida desses abnegados servos do Senhor, de todos os companheiros que aqui estão nos ladeando nesse púlpito. Eu me sinto um menino no meio de vós outros. Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 6 anos de idade. Meu avô, ele era comerciante. Na cidade de Natal, e eu me lembro que ele estava fazendo negócios com outros homens, e eu fui pedir algo a ele. E ele disse para mim, e eu nunca me esqueci, tinha 6 anos. Eu atrapalhei a conversa entre eles, e ele disse assim: onde tem gente grande, menino não fala. E eu estou me sentindo assim hoje. Obrigado, pastor Zé Carlos, pastor Ferreira. Pastor, uma semana o senhor esteve ministrando lá em Seramirim, e eu soube que o senhor esteve lá, e a gente foi lá ouvir o senhor, e eu ainda estou com aquela palavra no meu coração. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Atos 2:42. Prazer em rever meu irmão Maciel, está ali. Bruce, Deus te abençoe, obrigado. Está me acompanhando a minha esposa, a irmã Conceição, e o nosso filho mais novo, o irmão Caleb, está ali perto dela. Tá bom? Capítulo 2 do livro do Êxodo. Quem achou diz amém. Amém. Preste bem atenção na leitura. Foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu com betume e piche. E pôs nele o menino e o colocou entre os juncos à beira do rio. Saiu a sua irmã e postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio. As suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela via o cesto no meio dos juncos. Enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo, viu o menino, e ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este menino é hebreu. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que cria este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela leitura da palavra? Eu confesso aos irmãos que, dentre tantos textos que nós temos para tomar como base falar sobre o personagem chamado Moisés, eu confesso que um dos que me chamam mais a atenção é justamente esse aqui, que fala sobre o nascimento desse profeta. Moisés dispensa apresentações. Falar de Moisés e não se lembrar de algumas passagens marcantes na Bíblia Sagrada é praticamente impossível. Falar de Moisés e não se lembrar da sarça ardente é impossível. Falar de Moisés e não se lembrar da travessia do Mar Vermelho é impossível. Falar de Moisés e não se lembrar da rocha de Meribá que verteu água é impossível. Mas de todas essas passagens que estão relacionadas à vida de Moisés, a que mais me chama a atenção é justamente o capítulo 2 do livro do Êxodo, que vai falar sobre o início de tudo isso, ou do início da sua vida. É no capítulo 2 que Moisés nasce. Mas Moisés só nasceu, primeiramente porque era um propósito e um projeto de Deus, mas nós podemos ver aqui um cuidado bastante especial das mulheres que se envolveram concernente à trajetória inicial da vida desse menino, que se tornaria um dos homens com muito mais intimidade com Deus que essa terra já pôde presenciar e conhecer. Eu gosto do capítulo 2 do livro de Moisés, porque esse capítulo aqui relata para nós o milagre, apesar de que explicitamente não está inserido no texto o milagre, mas implicitamente milagres acontecem aqui dentro desse contexto em que Moisés nasceu. Por que eu falo que foi um milagre? Porque quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de uma maldição. Quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de uma sentença de morte. Nós sabemos que esse faraó aqui da época de Moisés, ele não levou em consideração os feitos do nosso irmão José, que trouxera grandes benefícios para essa nação, a saber, o Egito. E o faraó aqui em questão, ele não teve nenhum tipo de consideração, de apreço, por tudo aquilo que ele havia sido beneficiado, não só ele, mas como seus patrícios, seus irmãos, sua nação. Um dos sentimentos peculiares no coração desse faraó aqui é a ingratidão, e a ingratidão é pecado. Ele é ingrato, e quando o texto diz que ele não leva em consideração os feitos de José, não era que ele não se lembrasse daquilo que José havia feito para que o Egito se tornasse a potência que era aqui. Era porque ele queria apagar da história tudo aquilo que uma pessoa estrangeira havia trazido de benefícios para dentro do Egito. Ele queria arriscar isso. E para completar, ele percebeu que o povo daquele estrangeiro, que quando entra dentro dessa terra, amando do faraó da época de José, através de um pedido do próprio José, este povo que quando entraram dentro dessa região do Egito, e foram cerca de dezenas de pessoas, para ser bem preciso, 7 dezenas de pessoas, 70 pessoas adentraram o Egito, toda a linhagem ou a descendência de Jacó, a saber, José e seus irmãos, foram para uma região que, segundo a geografia bíblica, foi a região de Gósen, ficava a cerca de 17 quilômetros ao sul do Egito, uma região que era regada pelo Nilo, automaticamente por ter fluentes do Nilo naquela região. Era uma região próspera para a agricultura e uma região de grandes pastagens, propícia para também quem vivia da agropecuária. Os dois principais ofícios
do povo de Deus: terra e animais. Então, a terra de Gósen se tornou naquele momento uma bênção para os descendentes de Jacó e uma terra propícia para que eles continuassem crescendo, se desenvolvendo e sendo abençoados. Perceba que essa terra, para aquele momento e para aquela situação que eles estavam saindo do deserto, era uma terra que era uma bênção para eles. Mas antes deles chegarem a essa terra, a terra já estava preparada e o deserto serviu para preparar eles. Porque Deus não prepara a bênção para crente, Deus prepara o crente para a bênção que já está preparada para ele. Então, os desertos e as situações complicadas da vida estão lhe preparando para você tomar posse de algo que já está preparado, só esperando por você. Então, eles crescem muito. E você vai perceber que no capítulo 1 desse livro que nós lemos, e até o versículo de número 15, 16 e 17, você vai perceber que isso incomodou o faraó dessa época, porque agora não eram mais cerca de 70 pessoas, mas eram quase 3 milhões de pessoas. Então isso incomodou o faraó. Isso incomodou o espírito do Egito que estava em faraó. Isso incomodou a personalidade de faraó naquela época. Então ele vai esquematizar alguns projetos para impedir o crescimento desse povo. Porque faraó representa o tipo de pessoa que se incomoda ao ver o crescimento de alguém. Ele não consegue ver alguém ser abençoado ou abençoada. A bênção, o crescimento e a prosperidade na vida de outro incomoda faraó. Então faraó, ele vai resolver chamar o seu ministério para justamente impedir esse crescimento, e ele vai lançar alguns decretos. Ele vai dar algumas ordens, ele vai direcionar algumas diretrizes para que esse crescimento seja estancado. E o primeiro deles é dobrar a carga horária de trabalho, não fornecendo mais argila, que era arrancada do fundo do Nilo, e não fornecendo mais as palhas, para que os tijolos fossem confeccionados, e para que as cidades celeiros do Egito não fossem mais construídas, dificultando o trabalho que era feito pelo povo de Deus. Aí o texto é claro, no verso de 9 a 11 do capítulo de número 1, ele ainda coloca capatazes para afligir o povo de Deus. E eu gosto dessa palavra afligir no que diz respeito ao seu significado. Afligir aqui, no termo hebraico, é machucar, bater e humilhar. Então essa aflição não era uma aflição só de humilhação, mas machucava também, porque eles eram espancados, capatazes batiam neles, humilhavam eles, machucavam eles, para que eles parassem de crescer. Só que o verso 12 do capítulo de número 1 diz: e quanto mais Faraó os afligia, ou batia, machucava e humilhava, mais o povo do Senhor crescia, se multiplicava e se fortificava. Aí eu aprendo uma coisa aqui: o povo de Deus é o único povo que tem capacidade na face da terra de crescer levando porrada. É por isso que Satanás, ele tem raiva. Na verdade, não era nem para estar acontecendo esse congresso aqui, sabia? Porque o que vocês apanharam, o que foram perseguidos, e quantas coisas se levantaram, foi ou não foi? Na verdade, não era nem para você estar aqui dando glória a Deus, sabia? Porque pelo que você enfrentou nesse meado de ano de 2019, não está no gibi, é ou não é? Era para você, sabe onde é que você estava? Você estava em casa, sentado de frente a uma televisão, chorando. Era ou não era? Pelas dificuldades que você enfrentou, é ou não é? Mas olha onde é que você está. Sabe por quê? Porque quanto mais bate, aflige e persegue, mais Deus faz o seu povo crescer.
Eu comparo o crente, desculpa essa comparação, mas eu comparo o crente a um ovo quando a gente vai fazer um omelete. Já prestou atenção? Frita o ovo ou cozinha ele, só dá para uma pessoa e olhe lá. Agora tu quer ver um ovo dar para 5? Você pode ser profeta para esse seu irmão que está do seu lado e dizer assim, não adianta bater não, que se bater Deus faz eu crescer. Não adianta me perseguir não, porque se perseguir eu vou dar glória a Deus. Satanás não pode parar uma igreja que está debaixo da proteção e da graça de Deus. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dar glória a Deus por isso, irmão. Batia, o povo crescia. Batia e o povo aumentava. Batia e o povo se fortava. Rapaz, que mistério é esse? Na cabeça de Faraó, deu certo o projeto. Os seus regentes diziam, o tiro saiu pela culatra, porque quanto mais a gente bate, mais eles crescem, viu? E tem uma coisa, ainda faz culto. Quanta gente mais persegue, mais glória a Deus eles dão. Se tem uma coisa que Faraó aqui, que representa o espírito de Satanás, que é o nosso inimigo, o opositor da obra de Deus, é que ele é persistente, insistente, perseverante. Isso ele é. Ele chama mais uma vez o clero, faz outras reuniões e chega a um denominador comum. Qual? Já sei. Vamos matar todo menino do sexo masculino que nascer na hora do parto. Chama as parteiras. Algumas versões dizem que as parteiras eram hebreias. Em outras versões diz que as parteiras eram das hebreias. Como era que as mulheres davam a luz naquela época? Subiam em 2 tipos de tamborete, ficava de cócaro, e a parteira ficava esperando a criança, enquanto 2 ficavam do lado esquerdo e direito dando um apoio para aquela que iria gerar. Automaticamente, quando nascer, a primeira pessoa a ver a criança nascendo era justamente a parteira que iria apará-la em seus braços. Se fosse menina, deixava crescer e viver. Se fosse menino, tinha que matar na hora do nascimento e avisar para a mãe que havia nascido morto. Um projeto quase, sem sombra de dúvidas, quase perfeito. Mas o texto sagrado vai dizer que o temor do Senhor entrou no coração das parteiras. E as parteiras, em vez de produzir morte, o texto diz que Deus as abençoou e lhes constituiu famílias. Significa que, além das parteiras não obedecer a Faraó, Deus as abençoou lhe dando filhos. Escute isso. Então entenda uma coisa. Se essas parteiras aqui tivessem obedecido a Faraó, elas tinham produzido morte, porque elas iriam matar a criança do sexo masculino. Sim ou não? Mas como elas desobedecem a Faraó e resolvem obedecer a Deus, Deus através dela produz vida. Sabe por quê? Porque eu demonstro a quem eu sirvo por aquilo que eu produzo. Pergunte para alguém, o que é que você está produzindo? Fofoca produz morte. Disse-me-disse produz morte. Contenda produz morte. Falar de liderança produz morte. Agora, dar glória a Deus, aleluia, língua estranha, fazer produz vida. Deus lhe chamou para produzir vida. Então, o que eu produzo revela quem eu sirvo. Sem falar que, 2 pontos, e preste atenção nisso. Naquela época, o propósito de Deus estava estabelecido sobre a vida do varão, do homem. Porque o homem ali, que haveria de ser o libertador daquele povo, essa responsabilidade e propósito estava sobre a vida do sexo masculino.
masculino. Então, sobre a vida do menino ou de um homem que nascesse, estava o propósito de Deus. E qual era o propósito da mulher naquela época? E eu vou tornar a repetir. Naquela época, o propósito da mulher estava em produzir prazer para o seu marido e gerar. É tanto que quando uma não gerava, era tida como uma amaldiçoada. Sim ou não? Por isso que as mulheres que não geravam naquela época, elas ficavam desesperadas. Aí você pega Ana, você pega Raquel, e você pega Sara, e você pega tantas outras que quando não conseguiam ser férteis, elas ficavam em situações complicadas. Então, o propósito da mulher naquela época era produzir o prazer. E o propósito do homem era dar continuidade ao projeto de Deus. Então perceba que por trás do desejo de Faraó, no mundo espiritual aqui é uma seta. Porque Faraó quando diz assim, ó, se nascer homem, mata. Se nascer menina, deixa viver. No mundo espiritual, Satanás estava dizendo assim, ó, se nascer propósito, mata. Se for prazer, deixa viver. Porque todo prazer longe de Deus nos afasta dele. É por isso que é mais fácil assistir novela do que vir para o círculo de oração. Porque assistir novela é prazer, círculo de oração é propósito. Por isso que é mais fácil ir para uma praia, porque ir para a praia é prazer. Vir para a escola dominical de 9 horas da manhã é propósito. Só que tem muita gente indo atrás de prazer e morrendo. Eu prefiro ter propósito e estar vivo na presença de Deus. Levante as suas duas mãos para cima, por favor. Eu estou sentindo algo de Deus. Levante bem alto, olha que coisa linda. Tem comunhão com essa irmã ou com esse irmão que está do seu lado. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela e diga assim, ó, melhor do que ter prazer é ter propósito. Porque o propósito guarda a tua casa, o propósito guarda a tua família, o propósito guarda o teu casamento, o propósito guarda os teus filhos. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui, dá um glória para Ele. Olhe para alguém e diga assim, você é um propósito. Xará, soria, rasséria. Diribicandara, rassoria. Terceira coisa. Quando o Faraó percebe que as crianças continuavam nascendo, que não havia tido nenhuma morte, nenhuma baixa, ele chama as parteiras e perguntam a elas, o que foi que aconteceu? O temor do Senhor já no coração delas. Mas elas têm que dar um relatório para ele, uma satisfação. Elas vão dizer assim, só tem um problema, as hebreias são mais fortes do que nós. Porque quem anda de joelho é mais forte do que quem anda de pé. Porque às vezes quem está de pé está caído no espírito, mas quem está de joelho no chão está de pé no espírito. Então é mais forte. Elas têm um mistério. E quando nós chegamos lá, olha só, qual é o resultado dessa força? Porque quando nós chegamos, elas já têm tido seus filhos sozinhas. Então significa que elas estavam dizendo nas entrelinhas, nós só chega atrasada. E é por isso que a gente está aqui no congresso. Porque Satanás chegou atrasado. Satanás chegou atrasado na tua casa. Satanás chegou atrasado no teu casamento. Satanás chegou atrasado na tua família. Satanás chegou atrasado no teu ministério. E é por isso que a gente está de pé glorificando a Deus, porque ele chega atrasado. Não deu certo. Terceiro decreto, aí ele vai mais além. Ele vai ser mais objetivo. Na verdade ele é um déspota, um tirano. Ele é uma pessoa maquiavélica. Então ele vai dizer assim, ó, mesmo que nasçam, não tem problema, eu quero que vocês matem. Perceba que o objetivo dele era matar os homens. E eu não sei se você prestou atenção, mas esse desejo de Faraó, ele menospreza as mulheres. Porque na cabeça dele, as mulheres não representavam nenhum tipo de ameaça. Aí Deus está dizendo assim, ó, ele está rejeitando a quem eu vou usar.
Por isso que eu tenho uma palavra de Deus para você. Estão lhe menosprezando? Parabéns. Estão lhe esquecendo? Parabéns. Por quê? Porque Deus pega aquele que é rejeitado e levanta como arma secreta. Aí é aqui, depois dessa rápida introdução, que eu quero pregar no texto. Aí é por isso que o texto vai dizer assim, ó. E um varão da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. E se você fizer uma leitura analítica do texto, você vai ver que no capítulo 6, verso 20, esse varão aqui é Arão, ou Arão. E essa filha de Levi aqui é Joquebede. Sabe o que Joquebede era de Arão? Segundo o Êxodo 6:20, tia dele. Aqui é o casamento de uma tia com um sobrinho. Me pergunto por quê? Está fraco, diga, por quê, pregador? Porque o povo começou a olhar para a ordem que Faraó havia dado e começaram a ter medo de se relacionar. Como não se relacionavam, deixaram de produzir. Só que ficou tão complexo a ordem que Faraó havia dado, que uma tia foi obrigada a se casar com o seu sobrinho. E uma coisa interessante, porque eles deixaram de produzir porque deram ouvido ao que Satanás falou. Mas esse casal resolveram ficar em obediência e obedecer à promessa de Deus. Todas as vezes que eu dou ouvidos ao que o inimigo diz, eu deixo de viver o que Deus planejou. Você já era para estar vivendo aquilo que Deus planejou. Mas você ouve todo mundo e está esquecendo de ouvir a palavra. Você está batendo em muitas portas e está esquecendo de fechar a porta do teu quarto e falar com aquele que resolve. Não vai ser ameaça de Satanás que vai impedir você viver o que Deus projetou para você. Jogue na lata do lixo que Satanás falou, porque o que vai prevalecer na nossa vida é a promessa que Deus já fez ao nosso favor. Você tem que resolver a quem você vai ouvir, porque a quem você ouve determina onde você chega. Eu gosto desse casal, porque esse casal aqui, eles têm coragem. Sabe o que é que eles estão? Estão debaixo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Benditas serão em ti todas as famílias da terra. Sabe o que é que esse casal vai dizer aqui? Se relacionando e não tiveram só um não, tiveram logo 3. Eles estão dizendo assim, ó, se eu confiar no que Deus falou, Satanás não toca na minha casa. Ninguém pode tocar naquilo que Deus te deu, irmão. É por isso que não houve um casamento de pessoas de tribos diferentes, porque podia. Não podia de povos diferentes. Mas tribos, aí você vai ver essa junção, e ambos eram da tribo de... E eu acho interessante, porque nós temos um contexto errado do que significa a palavra Levi, que dá origem à palavra levita. Principalmente no nosso contexto assembleano. A gente acha que levita é só quem toca e quem canta. E não é. Porque o que significa a palavra levita? Aí você tem que ir na raiz da originalidade da palavra e a essência da história. Foi Levi? Foi filho de Jacó com quem? Com Leia. Entenda, Leia deu 4 filhos a Jacó. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Levi foi o terceiro. Só que naquela época, pela cultura e tradição, o homem poderia ter quantas mulheres ele assim pudesse sustentá-las. Aí você vai ver que Jacó trabalha 14 anos por Raquel, só que nos primeiros 7 anos, Labão engana ele e coloca Leia no lugar dela. Aí Labão olha e diz assim, vendo eu que a promessa e os objetivos de Deus estão, eu vou deixar você embora não. E não é bom que a mais velha se case na frente da mais nova. Mas se você se quiser se casar com Raquel, trabalhe mais 7 anos. Aí ele ama tanto ela que diz, trabalho. Só que Raquel não gerava.
Então o que é que acontecia? Jacó, na ânsia de que ela gerasse, se deita com ela por várias vezes, esquecendo das demais, porque não havia só as duas. Porque Raquel pega Bila, sua serva, e dá para deitar com Jacó também. Quando Leia percebe, pega Zilpa, sua serva, e dá para deitar com Jacó também. Daí vem Zebulon, Naphtali, Isacar, Dan. Então, na ânsia de Raquel engravidar, Jacó deixa as demais de lado. Só que a tradição dizia que quando uma mulher gerava um filho para um homem, aquele homem poderia ter quantas fosse, mas naquela noite ele tinha que visitar a tenda dela. Leia grávida daquele menino que viria a ser Levi, dá a luz. Quando Jacó chega, todo mundo diz no arraial: Jacó! Pois não, Leia acaba de te dar um tu filho. Então ele passa na tenda de Raquel e diz assim: hoje eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir na tenda da tua irmã. Então quando ele chega na tenda de Leia, o historiador diz que Leia abre um sorriso e diz para ele: vamos colocar o nome do menino de Levi, que na original hebraico é aquele que tem o poder de atrair o pai. Então quem é um levita? É todo aquele que aonde estiver e o que estiver fazendo, ele tem o poder. Eu conheço um levita de longe. Porque onde ele está, a gente sente a presença. O que ele fala atrai o Pai. O que ele faz atrai o Pai. Aonde ele está, a presença do Pai está nele também. Entenda que isso no mundo espiritual dá uma força muito grande. Dá ou não dá? Porque em saber que o Pai está perto, o medo vai embora. É ou não é? Quem sabe que tem a presença do Pai, irmão, não tem medo de boca de sapo costurada. Grande é o teu galardão. Quem tem a presença do Pai não tem medo de saco de farofa e encruzilhada. Quem tem a presença do Pai não tem medo de perseguição nem de calúnia. Porque onde tem a presença do Pai tem coragem para viver aquilo que o Pai produziu. Eu me lembro que no ano de 1986, 87, eu estudava no matutino, período matutino de manhã. E eu me lembro que na sexta-feira, no Colégio Estadual Dom José Adelino Dantas, no bairro de Santarém, lá em Natal, eu estava de manhã. E eu me lembro que na sexta-feira, pastor Zé Carlos, ninguém faltava, porque sexta-feira era o dia do copo de batigute, 5 biscoitos Maria e um pedaço de doce. Ninguém faltava. Na semana era creme crack em tala. Mas na sexta era biscoito Maria. Era melhor, o maisena. E eu me lembro que eu estou na fila. E passa um camarada na minha frente. Ele era maior do que eu, mas tu sabe que todo menino, pelo menos a maioria, eles são um pouco mais atrevidos. E eu mandei ele sair da minha frente. E disse: ele vai para trás. Ele era maior do que eu, se prevaleceu que tinha mais força e continuou na minha frente, recebeu o lanche na minha frente. Quando chegou na minha hora, que eu olhei para a merendeira, ela fez assim, ó. Aí eu fiquei macho. Aí eu olhei para ele e disse assim, ó: me dê. Ele disse que não dava. Aí eu não sei se você já passou por isso, ou os meus amigos, os meus companheiros, mas eu fiz assim, ó: nem eu, nem você. Os biscoitos se esfarelou, o copo de batigute caiu, e o que é que aconteceu? A gente brigou. E como é que a gente brigava naquela época? Hoje está terrível, mas naquela época a briga de menina era só assim, ó.
Era. A diretora viu na hora que eu quebrei os biscoitos. Ela não viu quando ele passou na minha frente. Ela viu quando eu quebrei os biscoitos. Sabe o que foi que aconteceu? Quem foi de castigo? Eu. Só que eu esqueci que o abençoado tinha um irmão e 2 primos. E eu estou de castigo na secretaria. E os 4 passam na porta da secretaria e faz assim, ó. Aí eu temi. Eu fiquei com medo. E eu me lembro que naquela época não tinha celular. Quem tinha telefone residencial era rico. Mas meu pai trabalhava numa oficina, que nessa oficina tinha. Aí eu me lembro que eu liguei para papai. Saudosa memória. Liguei para pai trabalhava na oficina e meu pai tinha um bug. Um bug. Era meio baby, meio selvagem, era todo remendado ele. Ele era todo emendado, era coisa. E ele fazia um barulho muito grande. Quando ligava, fazia um barulho muito grande. E eu me lembro que meu pai dizia assim: antes de eu ir trabalhar, dá para eu deixar você no colégio. Mas eu tinha tanta vergonha do bug que eu dizia: não, pai, eu vou a pé. Mas eu liguei para ele. Na verdade, eu pedi para a diretora ligar para ele. E a diretora ligou e quando ele atendeu... Aí tu sabe como é menino, né? Quando ele atendeu, eu já fui chorando. Estão querendo dar em mim, pai. E ele disse: chego aí em 5 minutos. Mas de longe eu escutei. Era o bug. E eu disse: lá vem pai. Quando ela entrou, eu ainda me lembro, ele trabalhava, que ele era soldador e pintor. Ele trabalhava com aqueles macacão da Petrobras, que abria aqui, que ele já havia prestado um serviço para a Petrobras. E ele entrou, me lembro que ele entrou e disse: cadê ele? Aí ele entrou, aí eu olhei para ele, disse: pai, ele disse: em casa a gente conversa. Se preocupe não, diretora, que eu vou falar com ele. Mas quando ele pegou na minha mão, ele olhou para mim e disse assim: quem quer dar em você? Estão lá fora. Ele disse: ninguém vai dar em você. Eu estava assim, ó. Quando ele pegou na minha mão, Os meninos lá fora, quando passaram, que disseram que iam me pegar lá fora, eu baixei a cabeça, mas quando eu peguei na mão de pai, eu passei por eles assim, ó. Só porque eu sabia que quem estava do meu lado era o meu. Segure na mão desse seu irmão. Diga assim para ele, diga assim para ela: assim diz o Senhor. Levanta essa cabeça. Você não vai ser derrotado nem derrotada. Quem manda na tua casa não é Zé Pilintra, não é Zé Pilantra, não tem tranca-rua, meu Deus. Deixa eu ver quem sabe atrair a presença. Quem trouxe glória para Jesus é... Você tem a presença do Pai. E só quem tem a presença do Pai abre essa boca para adorar. Xarabarraçória. Itararraxéria. É por isso que a gente está de pé, porque o Pai está com a gente. É por isso que a gente vai de vitória em vitória, porque o Pai está com a gente. É por isso que estamos em mais um congresso, porque o Pai... Coragem! Levanta essa cabeça! Não é para murmurar, não, é para cantar. Esse casal sabia que havia uma promessa sobre a vida deles. Mas uma coisa interessante é porque a Bíblia diz que a mulher concebeu. Diga comigo, conceber. Então ela gera na crise. Gerar quando tudo está bom. Quero ver gerar na crise, na prova, na luta, na calúnia,
na perseguição. Gerar. Ela gera. Ela não só gera, ela concebe. E olha o que o texto diz. Que o menino era a palavra formoso aqui significa mais do que bonito. Pense em alguém bonito. Pensou? Multiplica por 10. Era Moisés. Ele era formoso. Sabe o que é formoso aqui? Aquele menino que tem aquelas coxas, parece umas bolas. Sabe aquelas bochechas, chega rosada. Sabe aquele cabelinho lisinho? Sabe aquele sorrisinho que todo mundo se encanta? Era ele. Agora, o menino era mas vem cá, vocês poderiam falar melhor do que eu sobre isso. Eu quero que você entenda isso. A gente sabe que quando uma mulher está grávida, ela precisa ser acompanhada pelo médico, sim ou não? Ela tem que fazer o pré. E eu acho interessante que o nome é pré-natal, viu? Não é pré-João Pessoa, é pré-natal. Deixa eu puxar um pouquinho para a minha cidade, né? Então, olha só, tem que fazer o pré. O pré-natal é um acompanhamento médico para ver a desenvoltura, a saúde, tanto da mãe como da criança. E entre esse acompanhamento médico, a gente sabe que de fundamental importância é o acompanhamento também de um nutricionista, vai dizer o que é que você tem que comer, o que não tem que comer, o que tem que evitar, sim ou não? Porque a gente sabe muito bem que uma mãe que se alimenta bem, sua criança vai ser gerada bem. E quando a criança nasce, a alimentação da mãe é de fundamental importância pela produção do leite, sim ou não? Detalhe, quando a criança nasce, tem alguns fatores que são simples, mas são de fundamental importância para a saúde da criança. Como, por exemplo, banho de sol. 5 horas da manhã, a mãe sai, deixa a criança tomar um banho de sol. Os raios solares, logo cedo de manhã, são benéficos. Para quê? Primeiro, para o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Segundo, quando a pele absorve os benéficos raios solares de logo cedo de manhã, ela também imuniza a pele da criança e faz com que o seu organismo produza defesas contra as doenças, principalmente as doenças que são contraídas pela respiração. Segunda coisa que é de fundamental importância para uma criança, ela tem que chorar. É por isso que quando a criança nasce, ela não chora, o que é que o médico faz? Para ela fazer o quê? Porque choro representa saúde. Porque quando você chora, você fortalece os seus pulmões e, consequentemente, o seu aparelho respiratório de um modo geral. Então, choro é saúde. Deixa eu pegar um gancho aqui. Pergunte para alguém, faz quanto tempo que tu não chora mesmo, hein? Então olhe para cá. Se isso é de fundamental importância para a vida de uma criança, vamos lá. Quem era Joquebede? Joquebede, ela era escrava. Sabe o que é que uma escrava comia? Primeiro, a escrava comia o que sobrava. Restos. Daquilo que eles trabalhavam na plantação. Então era resto de pepino, resto de cebola. Caldo de biloca tinha a mesma substância. Então Joquebede tinha tudo para ter uma gestação problemática, porque ela não tem acompanhamento de pré-natal. Segundo, quando Moisés nasce, ele não pode chorar. Por que, pregador? Ele está escondido, irmão. Se chorar, vão saber onde é que está o... E banho de sol? Ele pode? Alguém que está escondido pode tomar banho de sol? Se tomar banho de sol vai ser descoberto, sim ou não? Se chorar vai ser descoberto, sim ou não? E a mãe era uma escrava. Como é que ela poderia ter uma gestação saudável, dentro daquelas condições precárias, e ainda gerar leite? Porque ela tem leite. É tanto que a filha vai dizer mais na frente, quer que eu vá chamar uma ama para dar de mamar esse menino aí? Então significa que Moisés tinha tudo para ser pequeno, magro, raquítico e doente. Mas o texto diz que ele era o quê? Ah, irmão. Sabe o que é isso? É Deus pegando todo tipo de maldição e dizendo, vou transformar. Você está entendendo? A nossa casa, quando está debaixo da proteção de Deus, pode vir todo tipo de maldição, mas Deus transforma em bênção.
Então ele era tudo que Deus lhe deu, cuide, porque ele é formoso. Aí uma coisa interessante para a gente começar a concluir. Depois de 3 meses, o menino era tão formoso, que também aponta para saúde, ele era tão saudável, que ficou impossível da mãe escondê-lo. Porque ele tinha força, ele gritava, ele era enérgico, ele era uma criança saudável. Aí o que é que ela vai fazer? Ela tem uma ideia, vou pegar um cesto, o cesto que as mulheres trabalhavam nas plantações colhendo verduras e legumes, vou pegar esse cesto, que era feito com palhas, e eu já sei onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar onde a filha de Faraó vai se banhar. E não adianta aqui tentar emendar o texto, que eu já vi gente dizer que Deus bota o dedo no cesto e faz o cesto subir como um barco a motor. O texto diz que a mãe coloca entre os juncos, porque ela não é boba. Ela diz, eu sei aonde é que eu vou colocar, porque besta é quem acha que crente é besta. Crente tem, vai nessa que crente não tem visão. Olha como está tudo esquematizado. Além dela colocar o cesto aonde ela deve colocar, verso 5. Não, Bíblia é Bíblia, o resto é gibi. Verso 5, Miriam fica de longe para saber o que havia. Era um plano. Só que tem um detalhe. Ela vai colocar o cesto no rio, entre os juncos. Se ela coloca o cesto do jeito que está, entra água pelas brechas e o menino afunda. Então o que é que ela tem que fazer? Ela vai betumar, que é betume e pés. Deixa eu traduzir, piche e barro. Ela diz assim, esse menino é a minha bênção. Se eu não tapar as brechas, ele morre. Tapa a brecha. Você não vai para a rede social desabafar nada, tapa a brecha. Você não precisa dizer umas verdades, não, tapa a brecha. Não, você não vai dizer alguns desaforos, não, tapa a brecha. Não, você não vai mostrar que tem razão, não, é melhor ter paz do que razão, tapa a brecha. Não, você não vai colocar um texto para acusar ninguém no Facebook nem no Instagram, não, tapa essa brecha porque a tua bênção vai permanecer viva e de pé, tapa a brecha. Não, hoje eu vou dizer algo, vai dizer nada. Não, pregador, a gente dizia muito isso lá em Natal. Eu não engulo sapo. Era uma expressão. Eu não engulo sapo. Eu dizia isso. Quando eu não era crente, eu dizia assim, eu não engulo sapo não. Hoje eu sou crente, eu engulo sapo, lagartixa. Porque quem peleja por mim é Ele, Quem peleja minhas pelejas é Ele. Quem entra nas minhas causas é Ele. Então ela tapa a brecha, coloca o menino nos juncos do rio. E é interessante que quando a criada chega com a filha de Faraó para se banhar, a filha de Faraó vê, mas quem vai apanhar o cesto é a empregada. Quando a empregada pega o cesto e traz para a filha de Faraó, não sou eu que estou inventando, é o texto que diz, verso 6. Abrindo, viu o menino. E o menino chorou. Então imagina, quem é que não vai fazer o que a filha de Faraó fez? Quando ele chora, uma criança linda, o que é que ela faz? Pega, e quando ela pega, ela vai identificá-lo por aquilo que ele estava vestindo. Quando ela identifica, ela diz, esse menino é hebreu. Como é que a senhora sabe que ele é hebreu? Olha a roupa dele. Eu conheço um hebreu e um egípcio pela roupa que usa. Aqui é hebreu. Por quê? Porque egípcio anda com uns pedaços de pano mostrando a carne. Ele não. Hebreu. Egípcio anda com os negócios arrochados, meio descanguelado, se requebrando. Esse menino aqui é hebreu.
Ela olhou e disse assim: esse menino aqui não vai para pancadão não. Esse menino aqui não pula fogueira não. Esse menino aqui não vai para pagodão não. Esse menino aqui é crente, ele é hebreu. Porque aquilo que eu uso por fora revela o que eu tenho por dentro. Aí não adianta você dizer assim não: pregador, você veio de Natal para cá para falar de usos e costumes. Quem foi que disse que vestes é usos e costumes? Acasias cai da janela, filho de Acabe e Jezabel, 2 Reis 2. Quando ele cai da janela, ele fica enfermo. Chama os moços, vão consultar Baal-zebub. Baal-zebub significa Deus das moscas. Pergunte se eu desço dessa cama com saúde. O Senhor chama Elias e diz assim: acaba com essa bagunça aí, Elias. Elias chega assim e diz: bocado incircunciso. Vocês estão pensando que não tem Deus em Israel não, é? Está pensando que aqui vocês vão bagunçar? Diga para aquele endemoniado que ele desce da cama direto para a sepultura. Assim diz o Senhor. Os moços voltam. A casinha disseram: voltaram tão cedo? Um profeta nos cruzou o caminho. Por que ele pergunta: um profeta nos cruzou o caminho? Porque havia profeta de tudo tipo que é jeito. Baal, Azera, Astarote, Moloque. Qual era o nome dele? Nós não sabemos. Então me diga como é que ele estava. Aí os jovens vão dizer: ele tinha sandálias de couro. A casinha diz: é ele. Como você sabe? Eu conheço o crente pelo andar. Me diga mais. O que é que ele tinha? Ele tinha um cinturão de couro no lombo. Ai meu Deus, é ele. Como é que o senhor sabe? Crente que anda direito tem autoridade sobre ele. Para completar, o que ele estava vestindo? Ele vestia pelos de animais. Já sei quem é. Elias. Como é que você sabe? Porque crente que anda direito tem autoridade. Ele é diferente até no modo de vestir. Levante a mão quem acredita nessa palavra. E deixa eu te dizer uma coisa. Posso ser sincero? Posso falar? Porque altar é lugar de sincero. Geralmente quando a gente fala, eu falo isso com temor no coração. Geralmente, quando a gente falava de vestimenta, sabe quem é que apanhava só? Só as mulheres. Agora hoje tem uns camarada eu fui pregar num canto, que eu não vou dizer o nome por ética. Chegou o camarada, era o cantor. O cabelo parecia o de Neymar quando começou. Parecia uma calopsita. A calça tão arrochada, irmãos, que parecia Zezé de Camargo. Não aguentou nem orar. E parecia estrela, vestido como estrela, todo em pacote. Parecia um dindim de coco, irmão. Tão arrochado que estava. Sabe o que foi que Deus falou para mim? Altar não é lugar de estrela. Altar é lugar de profeta. Você pode levantar as suas mãos aos céus e adorar a Deus. Fechei. Vamos encerrar? Escuta essa. Quando ela diz que o menino é hebreu, olha Miriam, eu gosto de Miriam. A senhora quer que eu vá chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? Parece que eu vejo. É uma conjectura. Você conhece alguém que tem leite, minha filha? Se eu conheço, tem um ali que tem leite, viu, para dar. Detalhe, Miriam não fala além do que tem que falar. Ela fala dentro da sabedoria que Deus dá. Porque ela não mente. Ela fala o necessário para alcançar aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Porque tem a hora de falar e tem a hora de calar. Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua. Então ela entra e eu quero que você imagine para a gente concluir agora. Como é que a mãe dela estava em casa?
Apesar dela confiar em Deus, é verdade. Apesar dela ter a sua intimidade com Deus e ter coragem, é verdade. Mas como é que você acha que o coração de uma mãe está ao colocar o seu filho de 3 meses, que era lindo, na beira de um rio, dentro de um cesto? No mínimo ela estava preocupada, sim ou não? Porque a nossa preocupação não significa que a gente não crê. Nossa preocupação vem da nossa descendência humana, irmão. No seu braço e no meu não tem fios não, tem veias. Na sua cabeça aí não tem uma bateria não, tem um cérebro. Do lado esquerdo, ou puxado para o lado esquerdo do seu peito, não tem um motor não, aí é um coração que pulsa. Nós somos seres humanos. Nós sentimos as pressões da vida. Nós não podemos nos desesperar, porque a nossa confiança está... Porque o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. Mas parece que eu vejo, se Miriam fosse nordestina, Miriam ia dizer: maninha, tem condições da senhora ir aqui comigo? E a mãe dela ia dizer: menina, não me aveste. Você não viu onde é que eu coloquei o seu irmão? É justamente sobre isso, mãe, que eu vim falar com a senhora. Porque enquanto a senhora está aí, Deus está trabalhando. É a primeira vez que Joquebebe vai entrar dentro do palácio, porque escrava não entrava em palácio. E quando ela entra, parece que eu vejo Miriam dizendo: mãe, se comporte, que a senhora vai ver o que é que Deus está fazendo. E quando ela chega dentro do palácio, você acha que Moisés está como? Ele está com as mesmas vestes do rio? Ele está no mesmo estado do rio? Ele acaba de receber os cuidados da mulher, que na época era a mulher mais poderosa do mundo, porque era a filha do homem mais poderosa do mundo. Eu quero que você imagine ele arrumado, vestido, cheiroso, limpo, e bem tratado. E a mãe e a filha de Faraó dizendo para a mãe: tem condições da senhora criar esse menino para mim? Significa que aquilo que ela achou que estava perdido, Deus está mandando dizer: não está nada, vai voltar. Aleluia. Vai voltar. Aquilo que você achou que estava perdido vai voltar. Aquele que está afastado, agora mesmo Deus já está trabalhando para ele voltar. Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Estava bom, sim ou não? O filho que ela achou que estava no rio, praticamente perdido, arriscado perder a vida, agora está voltando para ela todo restituído. Estava bom, sim ou não? O que Deus acabou de fazer, estava bom, sim ou não? Mas só que Deus, ele é tão tremendo, que ele faz além daquilo que pedimos, ou... Parece que eu vejo, quando ela vai saindo, a filha de Faraó diz assim: a senhora vai para onde? Cuidar do menino. A senhora já trabalhou de carteira assinada? Não, eu sou escrava. Quer dizer que a senhora não conhece PIS, 13º, seguro-desemprego e férias? Não, passa no departamento pessoal. Porque aquilo que é seu, além de você cuidar, Deus ainda vai providenciar mais. Aonde você está, para me encerrar, segure na mão dessa sua irmã e seu irmão, feche seus olhos. Isso. Feche seus olhos. Diga assim comigo: Deus, eu creio que vai voltar ao lugar tudo aquilo que o vento tirou, que a prova tirou. Mas eu creio que depois desse congresso vai voltar. Minha casa vai voltar a ser o que era. Minha família vai voltar a ser o que era. Meu ministério vai voltar a ser como era. A minha alegria vai voltar a ser como era. Os milagres vão voltar a acontecer em nome de Jesus. Amém?
Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus? Tem alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida a Jesus? Sair da beira do rio e entrar dentro do propósito de Deus? Cadê a primeira vida para Jesus? Tem alguém que queira aceitar Jesus? É uma dívida que nós temos com o Calvário e a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Está na hora de voltar, hein? Está na hora de aceitar Jesus. Vou passar o microfone para o pastor Ferreira, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Ai, pregador, a minha casa dá um passo para Jesus? Vem para Jesus? Sai da beira desse rio e entra dentro do propósito que Deus, com certeza, fará aquilo que você nem imagina. Saia do seu lugar e venha logo. A oportunidade está aberta em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória para Deus, irmãos? Pastor Ferreira, muito obrigado, viu? Pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amados irmãos, nós agradecemos a Deus. Da minha parte, irmã Glória e todo o corpo administrativo do departamento de senhora desta igreja, eu quero aqui agradecer, em nome de Jesus, por tudo quanto se processou.